Bom dia, boa tarde, boa noite, Demolida F. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast A Voz do Sênior. Eu sou o William Solo, presidente da Alumínio DF. Estou aqui com o nosso irmão Carlos Lourenço, Fala, vice-presidente. Demolida F. E hoje estamos recebendo o Núcleo Alfa Honra e Tradição da APJ, nas pessoas da Jennifer e Lilian, Ductor e Nomenclator, certo? Então, podem ficar à vontade para se apresentarem, por gentileza. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Jennifer, eu estou atualmente como Ductor do Núcleo Alfa Honra e Tradição. Boa noite, meu nome é Lilian e eu estou como nomenclator do Núcleo Alfa. Perfeito. Então, vamos começar. Como é que vocês conheceram a APJ, né? O que significa APJ também e tudo mais? Mas primeiro, como é que vocês conheceram? Acho que Bom, a PJ é Ação Paramaçônica Juvenil. Como eu conheci a PJ, meu tio, ele é maçom, né? Ele já é maçom há um tempo considerável. E ele conheceu a PJ porque a loja dele, a Honra e Tradição, é o do Núcleo Honra e Tradição, né? A loja mantenedora, quem mantém o núcleo, quem fundou isso, a loja que patrocina. E um dia ele me levou numa sessão e falou assim, olha, esse aqui é um grupo de jovens da maçonaria e eles fazem filantropia. Aí ele me pegou na filantropia. E eu fui para assistir uma cerimônia pública, né? A primeira cerimônia, eu não me recordo o que era, mas desde o primeiro momento que eu vi a cerimônia, eu me apaixonei. Eu falei, que bacana, que diferente isso. Eu pude perceber que tinha alguns traços do Egito Antigo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de história. Então, eu me apaixonei. No primeiro momento que eu vi a PJ, eu fiquei assim, caramba, um dia eu vou ser isso. E assim, eu vi o Ductor ali, né? Eu sempre tive um espírito muito grande de liderança na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa ativa, extrovertida, que sempre falou, nunca teve problema de comunicação. Então, assim, eu olhei aquele cargo e falei assim, caramba, isso ia ser legal se eu fosse isso, né? E quem era Ductor na época a primeira gestão que eu fui era a Amanda. Ela estava passando para Bárbara, que foi a minha Ductor. Era uma cerimônia de troca, de posse. Isso foi em 2019 ou 18? 18. a gente tava nessa cerimônia. Não, na verdade eu não tava nessa, não. Você tá na foto. Não, eu fui na da Amanda. Da posse da Amanda, inclusive. Isso aí já foi em 2022. Não, foi a primeira. A primeira gestão dela, só teve duas, verdade. Eu tava nesse dia. Pois é, e exatamente, tinham outras paramaçônicas lá, tinha filha de Jó lá no dia. E eu lembro que um tio tentou me apresentar, assim, aí eu olhei e fiquei, não, é a PJ mesmo, quero conhecer. E assim, meu tio falou, olha, tem outras, se você quiser conhecer. Instantaneamente eu falei pra ele, não, é a PJ, é isso aqui. E foi isso. A história da minha Lilia, que é um pouco mais longa que a minha. Legal. A história começou um pouquinho antes com Vai a lá, PJ. Quando minha irmã tinha 14 anos, um tio chamou meu pai, né, pra ir conhecer, levar ela. E aí, era o núcleo União em Silêncio ainda, na época. Aí, beleza, meu pai falou, vamos ver, né, Stephanie? Aí levou e tal. E as reuniões eram todos sábados de manhã, se eu não me engano. Aí, sempre que eles iam, eu ia junto. Então, eu meio que comecei a participar naquela época, né? Porque todo sábado eu tava lá. Mas não entrei como ativa. Aí, quando ela fez 18 anos, se eu não me engano, ela saiu. E, enfim, a gente se afastou, o núcleo de lá de perto de casa fechou. E aí, eu fiquei sem ter pra onde ir. Mas, nessa época, se eu não me engano, o Honra e Tradição já tinha aberto, né? E aí, meu pai me chamou pra ir na festa junina, né? Codef. Aí eu falei, vamos. E aí tinha a PJ lá. Aí a Amanda chegou, né, vestida de noivinha. Você quer comprar um bombom? E um correio elegante? Aí eu falei, não, obrigada. Ela falou, você conhece a PJ? Aí ela começou a falar comigo, perguntou quando que eu já conhecia a PJ. E aí, desde aquele momento, eu voltei pra PJ, né? Acho que a próxima cerimônia já foi a minha admissão. E foi isso. Voltou de forma oficial, né? E desde então eu tô lá. Tá no Legal. Baby Honra e Tradição. As festas juninas do Codef eram muito boas. E nunca Verdade, mais teve. verdade. Acho que a última foi em 2018. 2019 acho que não teve. Mas era muito massa. Eu vou desde que eu tinha
14 anos, sei lá. E era muito bom. Eu vou voltar, Noronha. Eu vou, Sim. né, tipo, Vai, eu vou há Noronha. muito tempo também. Inclusive, essa história que ela falou da Amanda é real. A Amanda fez a mesma coisa comigo. Você quer um bombom? Você sabe o que é a PJ? Eu falei, eu sei. Eu fui Vai numa nesse cerimônia. Ela falou, vamos entrar então? Eu falei, eu quero entrar. Uhum. Só que ela tava indo embora. Ela tava indo pra Bélgica. Então, quem me manteve mesmo no núcleo foi a Doutor, na época, que era a Bárbara. Uhum. E a minha querida Lilian, né? A nossa história, assim, no Em Tradição é desde que eu entrei. Né? Que ela tá comigo. Eles entraram juntos, basicamente. Basicamente, É. Mesma época, assim. Pô, Mas- legal. 2018, Eu- 2019. 2017. Certo. e ela- 2019. Ah, é pouca coisa. Bem legal. pertinho. Uhum. E assim, agora partindo um pouco para o conceito de APJ, né? Depois a gente pode continuar na história do núcleo e tudo mais, como é que vocês se desenvolveram dentro do núcleo alfa. Uhum. Mas de onde surgiu essa ideia da APJ? Quais são os simbolismos que tem lá e tudo mais? Queria entender mais. Isso eu tô perguntando na sinceridade, porque eu realmente não conheço e eu gostaria de conhecer mais. É mais relacionado à história, né? A assim. história da PJ, Uhum. né? A história. Então, a PJ, ela foi idealizada por um maçom chamado Adson do Amaral. O tio Adson, ele tá vivo ainda. E essa história foi ele que me contou. Então, assim, é um privilégio. Eu acho que é muito Pô, legal. bacana. É um dos Uhum. diferenciais da PJ, a gente ter o nosso fundador vivo. Então, a gente tem uma fonte de conhecimento literalmente ao nosso alcance, né? Uhum. E ele falou que ele queria uma ordem nova, o ideal patriótico, para mudar mesmo e brasileira, né? Que ele via as outras ordens e ele, assim mesmo, ele sentia a necessidade de criar uma nova. Então ele começou a fazer uns esboços, desenhar alguns projetos sobre, né, o que seria essa ação, né? E uma coisa que muita gente não sabe, uma curiosidade, quem inventou um termo paramaçônica foi o tio Adson. Não existia das outras paramaçônicas usarem do termo paramaçônica, né? Uhum. Ele criou esse termo para colocar a PJ, né? Que é Ação Paramaçônica Juvenil. E ele viu esse termo de paramaçônica porque o nosso cerimonial, a gente é muito atrelado à maçonaria, né? Sim. A gente carrega realmente a maçonaria, eles são os nossos tios, são a nossa família, a gente tem bastante intrínseco esse ideal dentro do nosso núcleo, né? Do regimento e tudo da PJ em si. Uhum. Então, ele criou o termo paramaçônica e falou assim, olha, uma ação paramaçônica juvenil e botou a APJ. Ele apresentou esse trabalho ao GOB, né? O Grande Gerente do Brasil. E a PJ foi aceito esse trabalho e o GOB jurisdicionou a PJ em 1983. Então, relativamente, é uma paramaçônica nova, se você for comparar com as outras, né? 40 anos. Esse Muito ano, nova. exatamente, esse ano a gente completou 40 anos, em 15 de abril, né? E, assim, a PJ surgiu no GOB. E por que a PJ? O que é a PJ? O que a gente faz, né? Para quem não sabe. Nós somos um grupo de jovens, eu falo jovens porque a PJ é um grupo que pega meninos e meninas, né, entre os 7 a 21 anos, com ideais de civismo, patriotismo e literalmente uma escola de líderes, né? Ele criou a PJ para ser um presente da maçonaria para os jovens. Tá escrito isso na ata de fundação que ele fez. Uhum. Então, nessa criação, ele desenvolveu os nossos cerimoniais, vestuário, simbolismo que você perguntou, o que a gente faz, o que a gente estuda. A gente estuda, né, sobre o Brasil, sobre os símbolos nacionais, e a ritualística da PJ é uma ritualística egípcia, né? A gente tem muita ligação com o Egito Antigo, Uhum. né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre os símbolos para vocês, que eu já entro nos níveis, é uma Uhum. coisa mais bacana. Uhum. Mas assim, foi idealizado para isso, para ser um presente para os jovens. Né? Tá escrito na Comissão Consultiva de 2012, né? Tá escrito que a PJ seria o projeto maçônico do século. É uma coisa muito bacana, o GOB abraçou, né, esse projeto que foi idealizado pelo tio Watson e instituiu aí a nossa paramaçônica para jovens, para ter ideais civis, para ter Civis. ideais patrióticos e também trabalhar isso dentro da nossa realidade, que seria na arte, no esporte, na literatura. Então a gente pega tudo isso da nossa vida, a gente molda mesmo um jovem para ser um jovem melhor, uma pessoa melhor, um homem melhor. Uhum. É isso, basicamente. Fazendo um paralelo, você falou que a PJ, ela... Você falou muitas coisas que eu vejo também na Ordem de Molay, né?
Por exemplo, nós temos as 7 virtudes cardeais, Sim. né? Que todo demolei deve carregar ali com ele. A PJ tem alguma coisa parecida assim? Que você... Com as 7 virtudes, Com as sim. 7 virtudes? A gente tem também, que são, inclusive, o nosso cerimonial do Lumen Probitatis. A gente fala que todo... É o primeiro nível, né? Isso, é o primeiro nível. Uhum. Cada cargo tem uma palavra que representa uma vela, que seria uma chama, porque também é uma vela. Uhum. Né? E um dos simbolismos do primeiro nível é o castiçal de 9 velas, sendo a 9 vela oculta, porque ela tá acendendo todas as outras. Mas a gente tem, nossos ideais são amor, caridade, esperança, paz, justiça, eita, meu Deus, perseverança, Uhum. Uhum. eita, como lembra. Ah, normal, relaxa. Mas Sim. basicamente, como você falou, era o que eu tava até conversando com os outros primos e primas, né? Sim, pesquisei. As nossas filosofias são as mesmas. A doutrina que é difere. Mas eu acho que a filosofia de toda a paramaçônica, né, é aprimorar o jovem. Com Né? certeza. Só muda a forma como faz isso e a forma como eles trabalham isso. Mas é isso. Não, e assim, é até interessante porque você especificou que ele tem, de fato, a missão, a PJ, na verdade, tem a missão de transformar o jovem em um líder, Sim. né? A Ordem Demolei faz isso de uma forma um pouco mais implícita, sabe? Sim. A gente teve um trabalho, né, no priorado sobre isso. O Richard, que inclusive é APJista, né? Sim. Ele trouxe esses conceitos e, enfim, mostrou pra gente de uma outra forma, sabe? Eu acho que a gente pode ir pros níveis, né? Você já Sim. começou falando Sim. do primeiro, Lumen... Mas só uma dúvida. Tem 7 velas, no caso? Não, São 9. São 9. Tá. Não são são 9, sete. são 7. São sete. São Ah, 7, realmente, que a gente já por falou isso que eu acho que 7. todas as palavras já A foram gente falou faladas. 7, eu fiquei assim, mas São 9 cargos, mas são 9 só- cargos, mas Ah, são são 7 nove. velas. Por isso que eu confundi. É porque o regente e o guardião são 2 cargos que a gente considera litúrgico. Então faz só a liturgia ali. Ele realmente não vai Uhum. pra Sim. parte das velas. Mas é isso aí. Eu acho que, na verdade, a gente pode até falar um pouco antes sobre essa questão dos cargos e das... Sim, né? sim. A gente Acho que pode fica falar. Fica Mas melhor. o que eu tava confundindo? Eu acho que Fé, vocês a falaram gente só fé. esqueceu fé. É. A gente só esqueceu fé. O que eu tava confundindo é que você começou a falar das velas, aí na primeira vela você falou assim, não, a primeira vela representa outras 9. Não. Aí eu pensei que tinha 9 mais 7. Não, é o Não. castiçal. Eu tô falando que o símbolo dos níveis, os níveis têm seus símbolos. Uhum. O símbolo do nível Lumen Probitatis, que é o que a pessoa acende, a gente chama de ascensão, porque o pejotista é como se fosse uma vela apagada, que é uma vela que se acende ao entrar na E o PJ. que significa? Lumen Probitatis, ideal de honradez e virtude. Então, a pejotista Lumen, ele vai ser moldado, ele vai começar a ser moldado nos ideais da PJ, na circulação da sala arquétipa, porque a gente chama o templo maçônico, que seria templo, a gente chama de sala arquétipa. Então, ele vai aprender a circulação, o funcionamento dos cargos, as simbologias, e a partir daí ele vai ascendendo para os próximos níveis. Sim. E é isso, basicamente. Interessante. Bom, já que a gente falou, né, desse primeiro nível, acho que já pode passar pro próximo. Sim. Ele foi implementado, assim, há pouco tempo, né, pelo que eu fiquei sabendo. Foi feito o que acontece com os níveis. Eles já estavam previstos no nosso regimento, né, há muito tempo. Desde a Né? fundação? Desde a fundação. Ó, Lumen Probitatis, 40 anos Perfecto atrás. e Hierofante. Aham. Só que não tinha uma estrutura para passagem de nível. Tá. Tinha ali os níveis, o que é o nível, o que vão trabalhar o nível. O que estava faltando eram os cerimoniais. Né? E aí foi uma coisa que entrou, foi mais da maçonaria mesmo do que dos APJistas. Entendi. Porque a PJ é jurisdicionada à Secretaria das Entidades Paramaçônicas, né? Do Grande GOB. Oriente do Isso, Brasil. do Grande Oriente do Brasil. Uhum. Então acaba que os cargos, inclusive, que estão lá de funcionamento de presidente nacional no passado foi a Jussane, né? A esposa do ex-grão-mestre, o Múcio. Sim. Ele nomeou ela como presidente nacional da PJ, então ela como se fosse uma autoridade máxima ali. Secretária para PJ. É como se fosse isso, mas tem um secretário lá dentro do GOB, então a gente meio que fica jurisdicionado às decisões dele, que aplicam a todos os outros núcleos.
Então, assim, faltava, o que que faltava? Era esse cerimonial mesmo, porque como são a PJ, tudo é muito atrelado, gente, tudo tem significado. Inclusive, uma coisa que eu ia falar depois, eu tava puxando seu gancho de liderança, que eu tava estudando, inclusive, e perguntando pro tio Adson, né, que muita gente fala, por que que o APJista usa capa pela metade? Que fala, porque a do Demolei é até o pé, né? Que do APJista é metade. Uhum. Por quê? Porque é para homenagear os sacerdotes do Egito Antigo. E por que o sacerdote e não o faraó? A PJ é uma escola de líderes? O sacerdote é a pessoa que detinha todo o conhecimento lá no Egito Antigo. Então ele aprendia para ele ensinar o faraó, e ele também organizava os eventos, as festas, ele preparava ali o processo, inclusive, de mumificação daquele faraó, então ele organizava tudo isso. Então, assim, a nossa capa é para homenagear o sacerdote, o APJista, ele é como se fosse um sacerdote, porque ele vai ser o faraó na vida dele, porque ele saiu como um líder, aí líder ele vai ser na vida dele, porque que ele já teve esse preparo. Olha que coisa bacana, eu acho isso muito interessante, muito bem construído, né? Uhum. Legal. Aí, o segundo nível é o Perfeito. perfecto. Isso. Tá. É Primeiro, Isso. lumen Lumen probitatis, depois perfecto, Depois e aí- hierofante. tá certo. Aí o perfecto. O que seria o perfecto, né? Se o Lumen Probitatis trabalha o APJista na PJ, né? É o APJista na PJ, o Perfecto trabalha o APJista no meio brasileiro. Por quê? Aí, quando é o Perfecto, os estudos começam a ser aprofundados sobre o quadro social político do Brasil. A gente tem que realmente estudar isso no Perfecto. Legal. A gente tem um APJista Perfecto, ele tem que ter o conhecimento do quadro social político do Brasil. E ele tem que saber os símbolos nacionais, os símbolos APJistas, as nossas datas, que nós temos as nossas datas comemorativas dentro da PJ, tem que ser celebrado. Isso é algo que está, inclusive, no nosso regulamento, né, que é 15 de abril, que é o dia da fundação da PJ, né, 15 de abril, dia da independência, 7 de setembro, dia da bandeira, e qual outro? 15 de novembro, 7 de setembro, 15 de abril, são 4. E tem Dia da fundação do Bob. Não. É outro do Brasil. É uma data nacional. É um feriado nacional. E, assim, o APJ sendo perfeito, ele tem que estudar tudo isso. Ele tem que se aprofundar nos conhecimentos do Brasil. Porque, assim, em tese, o Lumen Probitatis, ele já sabe a PJ. Agora ele vai aprender a PJ e o Brasil. E a sua correlação. E isso é muito interessante, né? Porque o Perfecto é muito novo. Então, É do ano passado? o nosso núcleo foi o segundo livro. Segundo ou terceiro. O do Sul foi o primeiro, se eu não... A gente foi o segundo núcleo a fazer o cerimonial perfecto. Inclusive, eu e a Lilian, a gente tá nesse nível perfecto. legal. A gente tá, inclusive, estudando agora, por isso que a gente tá falando. Hierofante. Eu tô fazer. falando aqui com tanta propriedade sobre cerimonial, sobre simbologia, porque a gente tá estudando isso. A gente tem que estudar isso. E eu queria que a Lilian falasse um pouco sobre a nossa cerimônia do perfecto. Eu fico falando de... Já puxar um gancho. É porque no primeiro nível vocês falam admissão pro segundo nível. Só que- Ascensão. Ascensão? Aí o terceiro, Também ascensão. ascensão também. E já que você vai falar, queria te perguntar então. Qual que é a diferença? Acho que não pode falar exatamente qual que é a diferença da cerimônia e tudo mais, mas assim, é mais difícil, é mais fácil do que a admissão em si? Como é que é? Como é que foi pra vocês esse baque, assim, de ter uma nova cerimônia pra poder fazer? Só fala do terceiro pra fechar, aí depois Então, fala isso, acho. o terceiro a gente ainda não passou pra ele. Ele é novo. Mas vocês têm alguma ideia? Tenho, do que é? eu li sobre o Hierofante, né, a filosofia, O que que como eu tava falando, Hierofante, ele fala sobre o APJista com o grande arquiteto do universo. Então é um nível mais Ligado à divindade, isso, assim, espiritual. E é por isso que para você entrar na PJ, você tem que ter essa crença no Ser Supremo. Uhum. Porque no Hierofante você fala sobre essa relação intrínseca que um homem tem com a sua espiritualidade. Então, assim, nisso a gente vai passar de liturgia, passar de símbolo, porque seria o homem perante Deus.
né? Foi o que eu li lá no nosso cerimonial. E todos os níveis têm um símbolo para representar o nível. O lumen é o castiçal que eu te falei, de 8 velas. Uhum. E a nona vela seria uma oculta, né? Que representa o apejotista. A nona vela é o apejotista, que acende as outras. Lumen Probitatis, né? E o perfecto, o símbolo do perfecto é a deusa Maat, né? A deusa egípcia, né? Ela era responsável pelo equilíbrio cósmico. Então, Sim. por isso que ela é do perfecto. E o hierofante, o símbolo dele é a flor de lótus. Porque seria como se um homem estivesse ressurgindo do homem. É uma coisa bem bacana esse ideal do hierofante. E aí, passando o hierofante, a gente tem que seria o sênior de vocês, para nós é conciliator. O conciliator seria o apejotista completo, que já passou por todos os níveis, que tem esses conhecimentos, e no último é como se fosse assim um nível mais filosófico e espiritual mesmo. Ah, tem estudo Né? também, cerimônia? Tem, o hierofante tem, vai ter, né? Porque vai sair o agora. conciliato. Tem, o conciliator, ele fica ali para auxiliar o núcleo. Então, assim, ele deve passar todo o conhecimento dele, já que ele é um apejotista completo, para aqueles que não são ainda. Então, assim, agora vai sair, né, pelo que os tios me contaram, porque eu fui recentemente para um encontro que teve de lideranças apejotistas nacional, o ENAD. ENAD, Top, Encontro Nacional de Ducto. Confundi ENAD. com o CONAPJ. Esse é o congresso. É o congresso. Aí, no ENAD, os líderes, né, que estão à frente da secretaria, falaram que estão estruturando o conciliato para, inclusive, ter medalhas e honrarias. Então, isso é uma novidade muito bacana. Qual era a sua pergunta mesmo? Do perfecto. Da admissão para as ascensões. Vocês não passaram pela segunda ascensão, né? Então, no caso, seria da admissão para a primeira ascensão. Como é que foi esse baque, assim, de diferenciação? Há tantos anos fazendo só admissão, e aí quando chega, assim, tem uma cerimônia do nada para vocês agora fazerem. Como é que foi essa, posso dizer, adaptação e sensação? Se é mais difícil que a admissão, se é mais fácil? Foi uma sensação de estar sendo readmitida. Sim. Porque quem passou a gente foram nossos conciliatos, né? Porque a gente não pode fazer a cerimônia. Tanto que só agora que a gente pode ter acesso, né? Ao cerimonial. A gente só não agora pode. vocês podem fazer. Exatamente. Entendi. Quantos foram acendidos? Foi eu, a Lilian, a Amanda, Hillary, Maria Luísa e Julian, 6. E aí? A sua experiência com o perfeito, na cerimônia perfeita. Então, eu achei bem diferente, né? Não posso falar mais. Porque é isso. Eu me senti em uma outra dimensão, porque a gente fica nervoso. A gente não sabe o que vai perguntar, se a gente sabe tudo, se a gente vai responder. É igual uma prova. Às vezes tu sabe a resposta que você tá ali, meu Deus. Não vou ser aprovado. E não, o pior disso pra mim é que a gente teve que ter uma entrevista com o nosso preceptor. Foi reentrevistado. A gente foi reentrevistado. Então eu fiquei assim, meu Deus. E o preceptor, fato engraçado, era o meu tio de sangue. Eu já fiquei assim, meu Deus. Mas como é que é essa entrevista? Pergunta o quê? Ele pergunta coisas respectivas ao nível perfeito pra saber se a gente sabe dos nossos conhecimentos, né? Entendi. Ele pergunta isso, ele também pergunta sobre a nossa trajetória na PJ, né? Sobre o que a gente fez, o que a gente contribuiu. Porque o perfeito não adianta, tipo assim, por exemplo, ele diz que tem um tempo, né? Ou você tem que ter mais de 9 anos, ou 9 anos ou 2 anos de ordem. Tem critérios também? Tem critério. Entendi. Tinha que ter 9 anos de ordem. Não, ou 9 anos de idade. É porque a gente admite apejotistas com 7, né? anos, né? Isso. É do 7? Do 7 aos 21. E aí o perfeito, ele bota esse critério, ou mais de 9 anos ou 2 anos. Inclusive, a gente tem que apresentar ou trabalho ou fazer uma prova. Sim. Então, para mostrar ali que a gente é digno. Então, a gestão passada, né, a Amanda, ela teve uma ideia da gente, ao invés da gente fazer prova, a gente fazer uma gincana apejotista. Então, a gente fez essa gincana, era muita... Gente, é tanta coisa que deu, tipo, umas 70 perguntas. Eu imagino, porque, assim, vocês trabalham todo esse lado
mais voltado ao patriotismo. Né? Sim. Tem como você explorar de diversas Sim. formas. Ainda mais Nossa. englobando questões sobre política, essas coisas. Sim, Nossa. solo você pode ver, porque você é tio, né? Então, Então você pode ter acesso ao depois me manda. Perfecto. Tá lá no. Não sei se você é filiado ao GOB, mas tá lá no GOB do Lex. Que é a parte só pros maçons. É, Tem Ah, lá. desculpa. Tem lá o Você cerimonial. excluído aqui. Tem lá o. Não sou nem Não, patriotista, nem eu sou maçom. de loja. Não posso acessar. Pede por um tio, mas você pode Vou ler pedir nosso pro Sandro. cerimonial. É muito. Cara, o Perfecto. Eu leio ele de novo, porque eu não prestei atenção em nada. Você prestou, Lívia? Não, Pois mas é. eu também não É peguei porque pra quando ler é lindo depois. também, tipo, não dá... Você precisa ter A uma gente segunda sabe, experiência. é né? igual ao nosso compromisso. Todo APJista que entra tem que fazer a prestação de compromisso ali, que vocês viram na nossa cerimônia Sim. que a gente fez agora, né? E aí eu falo pros APJistas agora, eu sou uma chata, eu sou um pouco exigente com questão de ritualística. Eu nem preciso ser tanto, porque, né, nossas meninas e eras, É, nossas meninas Eu vou e te eras, falar, são realmente, muito- vocês prestam bastante atenção. bastante. Tem muita Não. gente lá. Lilian, a Malu, Malu, né? A uhum. Malu, a própria Hillary, a Heloísa. Heloísa. A Heloísa também, eu vejo que, pô, assim, vocês estão muito alinhados. Alinhadas. Eles trabalham Sim, muito Pois bem. é. E, tipo, eu acho legal essa preparação, porque antes você tava grudado com a Amanda. Exato, exato. Aí agora, tipo, é meio que óbvio que é a Lilian que vai ser a Duke da próxima, né? Você era o nomenclator Eu da era Amanda? nomenclator ano passado. Nomenclatura é o quê? É tipo adjunto? Adjunto vice-presidente. Vamos Doutor- fazer um panorama aí da... Vamos. Só uma Não, última pergunta do Perfecto pode fazer, pra admissão. Impactou mais? com certeza. Eu tava muito. Porque, gente, é diferente. A gente tá entrando ali, por exemplo, eu entrei, né, no núcleo sem conhecer ninguém. Não é igual as outras pessoas. Ah, meu amiguinho meu não sei quem é. Eu conheço alguém lá dentro. Eu não conhecia ninguém. Uhum. Então, assim, eu entrei ali e eu fiquei assim, meu Deus. Só que eu sabia que todo mundo era PJista ali. No Perfecto, a gente foi até uma coisa inédita. Como que a gente ia caçar 9 conciliators, Uhum. né? Pra fazer a nossa cerimônia. Porque a gente não pode ter acesso, a gente não pode ajudar eles de nenhuma forma, porque a gente não pode ler o cerimonial, Sim. né? E aí eles fizeram, inclusive, deram um show de cerimônia. Eu chorei. Eu chorei. Porque, assim, é muito impactante pra mim ver o Kaká, que foi um maçom. O Kaká é maçom. Ele é um maçom que trabalha muito pela PJ. Então, ele é muito importante na história PJista. Inclusive, trabalhou com o tio Adson, né? Em confecção de cerimonial, em simbologia. Então, assim, eu vi o Kaká ali, tipo, é como se fosse uma lenda, sabe? Pega um demolay de vocês que vocês veem. Cara, esse garoto aí é como se fosse pra vocês o mestre conselheiro nacional. Tipo, uma pessoa que trabalha muito, eu vejo que o de vocês viaja muito também, é como se fosse o nosso Kaká, né? Uhum. E eu falei, caramba, o Kaká tá fazendo minha cerimônia, né? É uma coisa que impacta pra gente. E eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito emocionada, porque das simbologias, das coisas que ele falou pra gente, a gente fica assim, parece que é um flashback. Se eu não lembrar muito da minha cerimônia do Perfecto, eu vou lembrar. Impactou por causa dessa lembrança, né? Da sensação de Eu ser ficar, meu readmitido. Deus, todos os meus conciliados estão aqui. Tipo, todos eles são, tipo, meio que a voz da experiência falando Uhum. e readmitindo praticamente a gente, né? Porque funciona como se fosse uma admissão mesmo. A gente fica lá fora, igual vocês viram, a gente fica lá fora e depois a gente entra. E pra virar conciliato, faz 21 ou é 22? Depende. 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 cargo, Se tudo você é mais. 21 com cargo, igual eu, porque eu fui empossada com 20 anos. Sim. Eu fiz 21 esse ano, a Lilian também. 21. Ela vai ser empossada com 21, mas ela vai ser antes de fazer os 22, então ela vai poder cumprir o mandato dela. Ah, sim, entendi. Legal. Entendi. E, tá? Ah, é real. Os cargos, como é que funciona? Pode falar. Ducto. A gente pode fazer, tipo assim, uma estrutura mesmo da PJ Vamos como um lá. todo. Tá, então. Tem o Ductor, que seria, né? Uhum. O DJ aí da Ductor aqui, né? Tá nessa câmera aqui? Gente. O Digé Tá nessa é aqui? como Nessa se câmera fosse aqui? um colar. É o Pode que ver? simboliza o cargo, né? Todo cargo tem um simbolismo. A Lilian usa uma medalha com o cargo Uhum. dela e com o símbolo que é um globo. Sim. Que é como se ela fosse ali pra administrar Não tem, o não? núcleo. Você tem a Tem. medalha? Ela tem.
Inclusive, a Lilian veio paramentada. É. Ah, exato. Mostra seu paramento aí. Mostra a nossa Ih, capa. tudo bom? Não, aí a Jennifer não veio de paramento, Mas eu tô com a mas... blusa do núcleo. Exato. Aí uma coisa que eu fiquei curioso. O que é esse res não verba? Res não verba é o lema da PJ, que é Aham. ação, não palavras. É o Ação, lema. não palavras? Ação, Ação, não palavras. Entendi. Por isso que é ação paramaçônica juvenil. Legal. E aí tem uma Cássia aí. Isso, uma cássia e as mãos segurando aqui, ó. Tem simbolismo cada coisinha? Tem a acácia como se fosse... Não, perguntei pro tio Adson, né? O triângulo aqui, maçonaria, né? Esse é o símbolo da PJ. Ah, É o símbolo tá. da PJ. E o Esse que- aqui é do núcleo. Ah, tá. Esse é o Você do tá núcleo. vendo que é igual as mãozinhas? Uhum. Ah, Tem verdade. aqui, sim. tem aqui. Mas o nosso foi... É porque o nosso foi desenhado. Uhum. É Tem pra- uma cruz malta aqui Isso. também, né? É porque é parecido com a Inclusive, Cruz a Malta cruz tá é no Honra e do Tradição. Entendi. A Cruz Da Malta é loja? da Honra e Tradição. Ah, Isso, tá. da Honra e Tradição. É o símbolo da Honra e Tradição. Uhum. E aqui, esse aqui é o do nosso núcleo, mas tem o simbologia. O símbolo da... Isso. O emblema da, Esse aqui, da ó. PJ, no caso. É, seria É o emblema esse e e a o nossa brasão. bandeira que tem, né? Que não é aquela que vocês veem a gente carregando, ela é uma bandeira feita, mas tem a bandeira da PJ, que está escrita assim, Ação Paramaçônica Juvenil, é tipo meio que não é um losango. Um negócio assim, tudo. Ah, tá. Sim. Esse é a bandeira oficial da PJ, né? Mas esse aqui é para simbolizar o nosso lema, que é ação, não palavras. E é um triângulo por conta da maçonaria. E a mão seria o APJista segurando, né, essa acácia que tem aqui, que ele tá florescendo. Como se Claro, fosse... entendi. Sim. É de ducto. Aí tá certo. É Ductor, Sim. né? Aí, É o presidente, é a presidente, né? Ou o presidente, né? Do capítulo, ou do Núcleo. núcleo, perdão. É o costume. Aí depois vem... tem o nomenclata, Nomenclata. que seria o meu cargo, né? Que seria Ai. uma espécie de administradora junto com a Jenny. Sim. Nas horas do duelo. Aí depois vem o escriba, né? Que é o escrivão. Que é a pessoa Sim. que cuida da papelada. Secretário. É. A conexão, sim. Estamos aqui. Depois vem o coletor, Isso. né? Que é a pessoa que cuida do dinheiro, que Uhum. anteriormente era o meu cargo. Certo. Melhor Bons cargo, né? tempos. Sim. Você Não gosta? era, Nossa, não. eu odeio mexer com dinheiro, meu Ela Deus do céu. parava muito a gente, eu e a Amanda, a gente era uma gestão que a gente, vamos comprar isso? Vamos! Não. E ela, não. Nosso tesoureiro também é assim. Nosso tesouro é chato pra caramba. Aí depois vem o preletor. Isso. Que é. É- O quê? O preletor, ele é Orador, responsável... assim? Não. É Não. como se fosse senta no cargo do orador, que seria na maçonaria, né? Nossa, Mas o preletor é o responsável por manter a ordem dentro das cerimônias e fazer cumprir o nosso regimento. É o Então, ele é orador. a pessoa chata ali que fica ali, olha, tá fazendo isso errado, o nosso regimento é isso. Então, Sim. ele faz cumprir o regimento. É o guardião das leis, digamos É, o assim. guardião das leis. É um bom resumo de preletor. Certo. É um bom Depois- cargo aí Então, pra a Hillary, hein? gente já vê aqui ducto, Ela já foi. nomenclator, Já. escriba, coletora, Preletor, preletor. Isso. Sim. sim. Legal, então tá. Aí, núncio. Núncio? A gente vai pro núncio, que o núncio é o responsável pelas orações. Então, o núncio, Uhum. dentro da nossa liturgia, ele é o que faz as orações, né? Que abre e fecha as nossas sessões Sim. com a oração, porque Uhum. a gente também salda, né, uma oração para o grande arquiteto do universo, que é Deus. Então, o núncio tá ali para orar, ele termina e começa e termina as nossas sessões com a oração do núncio, que é a oração que está no nosso cerimonial. E fora do tempo, o que o núncio faz? Ele ajuda o ductor na elaboração do relatório de atividades e também é o responsável por lembrar o aniversário dos APJistas e também para mandar mensagem para aqueles inativos, né? Oh, por que você não está indo no núcleo? O que está acontecendo com a sua vida? Então, o núncio também tem essa função. Ele acende as velas também? Não, quem... Ele faz Não, um hospitaleiro, um papel capelão, só parecido. o pessoal É. que demolei, né? É. Tipo, Aham. se conectar mais. Mas é parecido É. mesmo. Como eu falei pro Carlos, a nossa filosofia é parecidíssima, só as doutrinas que são diferentes. E senta do lado do orador lá do outro lado? Não, o núncio senta embaixo aqui, ó, de frente. Tipo assim, vamos supor que é. Ou do aqui, lado da escriba? Senta É. dire- Do lado da Entre escriba. O cargo da escriba e o meu.
Isso. Legal. Ah, tá, Exatamente. sim. A nomenclato senta lá onde fica o vigilante. Isso. Entendi. Senta nas alas. Tá, então, Núncio, sétimo, Arauto, Arauto. que é o responsável por andar, né, no tempo, levar. É o Uber. É, como o tio chamou na última Cerimonialista aí das cerimônia. pessoas, É né? isso. É o mestre de cerimônias de vocês, é o arauto nosso. Uhum. Pode continuar, ele ia falar o Depois- arauto. é. Pode puxar pro guardião. Sétimo, oitavo. Guardião, Tem o guardião, que é o responsável. por abrir e fechar a porta. Ah, pode crer. Você perguntou, é Ele o fica Núncio dentro que da- fica dentro da da sala sala. arquétipo? Você perguntou, é o Núncio que acende as velas? Não. A nossa liturgia, quem tem que preparar, inclusive, a sala arquétipa pra gente começar a cerimônia, arauto e guardião. Eles trabalham juntos, inclusive, uma das funções do guardião, né, em dia de admissão, ele e o arauto que estão ali, inclusive, para ajudar os aspirantes, né? Uhum. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta ali que vocês viram que a gente tem perguntas, né? Uhum. Se a pessoa ficar meio perdida, sem saber o que responder, eles estão auxiliando ali. Que dá um toque lá, né? Exatamente. Entendi. E depois o último, que é o regente. Isso. É o Que cuida da harmonia. Da música. É, Ah, é o tá. responsável pela harmonia na sala arquétipa. É Uhum. isso. Legal. Perfeito. Bom, então é isso. Eu acho que estou satisfeito. Eu só queria saber, tem alguma explicação Tem. sobre o Digé? Então, o Digé, ele tem muitos simbolismos, eu não posso contar todos, porque inclusive é Tem topo certeza? para passar de nível, né? Ah, entendi. Mas vou falar, essas três artes têm significado. Essas flores aqui também. E isso aqui, ó, eu posso contar que é uma das coisas mais importantes da PJ. Qual? A parte preta ou a parte... elo. Círculo, O elo, esse tá. círculo, ele é para simbolizar o elo da fraternidade. Aham. O que é o elo da fraternidade, né? Ele é o elo que une todo apejotista. Então, no final das nossas cerimônias, a gente faz uma roda e a gente bota a mão direita em cima e a esquerda embaixo, que a gente estaria ligado como se nós fôssemos uma corrente. Sim. Então, esse elo aqui deveria, na verdade, ser uma corrente, né? Porque o Digé gostaram tanto do desenho dele que fizeram ele impresso, mas isso aqui é como se fosse uma corrente apejotista, Uhum. né? O nosso elo da fraternidade, que inclusive uma das frases da PJ que eu acho mais bonitas, que tem no cerimonial, que é: não há corrente mais forte que seu elo mais fraco. Uhum. Então, isso a gente fala, inclusive, em oração, né? A gente Tem na fala, nossa oração, PJ. a gente fala, não há corrente mais forte que seu elo mais fraco, fortaleça-nos. Tem Legal. número específico de elos aqui? Não, é como se fosse uma corrente pra rodear tudo. Então, são Uhum. todos os elos. Entendi. É mais o significado, né? Legal. Uhum. Isso. Tem mais alguma coisa que vocês acham que a gente... Considerações finais aí. faltou a gente Ah, eu colocar tenho. aqui? Se deixar de ele pela Ah, tem que falar Gente, mesmo. eu tenho. Eu acho que uma coisa muito legal que eu já comentei aqui é que a gente tem o nosso fundador vivo. Sim. Então, ele tá ali sempre, inclusive no Distrito Federal, Uhum. falando do honra e tradição, Ele né? é da onde? Ele mora aqui no Guará, tio Adson. Ah, no Guará? sério? Aham, sério. Ele mora no Guará. Tio Então, Adson, assim, tio Adson. Tá mais que convidado. Podem Traz ele chamar o aqui. tio Adson. O tio, Trazer ele e a gente, Amanda. o tio Adson, Que a Amanda ele... é brother. Amanda Ela infarta, ela infarta. Não, a Amanda é O brother. tio dele. Adson é uma pessoa extremamente inteligente. Ele, inclusive, dá aula de poética. Então, é por isso que os nossos cerimoniais têm tantas palavras que as pessoas ficam assim, meu Deus, que isso tá... Né? Ele faz meio que uma poesia. Então, ele escreveu a nossa liturgia para ser como se fosse uma poesia. Então, a Uhum. gente tem acesso ao tio Adson. Olha que coisa maluca. Ah, legal. Quantas pessoas podem falar, Tem por quantos exemplo, tio Adson 92. E é bem lúcido. Vocês vão fazer a Ele ponte é pra lúcido. gente? Vamos organizar. Fazemos com toda certeza. Ué. Se quiser, eu tô aqui também pra assistir ele falando. Eu adoro. Ele vai vir o núcleo todinho. O núcleo sentado Vocês todo estão ali mais atrás. convidados. Sem brincadeira Eu mesmo. venho, porque Não, mas eu adoro escutar você ele sabe falar. como eu e só não somos. Entendeu? Já tá... Tá a marcado. gente já Venho. colocou aqui que tá marcado. Na minha cabeça tá certo. Vamos, vamos marcar. Fechou. E assim, eu tive o privilégio de ter o tio Adson na minha sessão de posse. Em outras muito interessantes, porque o momento que marcou a PJ esse ano foi a nossa sessão de 40 anos, que a gente conseguiu, inclusive, fazer dia 15 de abril. E nesses 40 anos, tio Adson sentou do meu lado. E eu conduzi numa sessão.
Imagina o que é isso. Nervoso. Imagina se vocês estão lá de mestre conselheiro, né? Que é do Demolay, e vocês estão lá, o Jacques tio. Demolay. Não, Jacques Demolay é inspiração. Quem Ah, foi? o Jacques Demolay aí. É o Mansur, né? Não, é o... É o Frank Sherman. Aquele carinha Esse que- aí. É. Ah, Esse querido. Eu queria Imagina. até perguntar, vocês têm algum patrão na PJ? Sim, o patrono da PJ é o Olavo Bilac. Ah, é, vocês Tá. falaram antes, É, então, falou. lembrei. É. Uhum. E aí, o tio Adson sentado do meu lado, né? E eu assim, meu Deus. Gente, no final da cerimônia, ele virou pra mim e falou assim: parabéns pela sua condução. Pra mim, eu já tô satisfeita, Ganhou a né? vida. De apejotismo. Porque, assim, todo o Brasil, vocês imaginam, porque aqui no Distrito Federal só tem honra e tradição, mas aqui em Uhum. Brasília já teve 8 núcleos ativos, né? Então você imagina o que é o Brasil inteiro. Se eu não me engano, eu contei. Eu fui na foto contar pra eu trazer essa informação aqui pra vocês. São 27 ductors que foram no ENAD. Então, Certo. 27 núcleos aí espalhados pelo Brasil todo e mais, né? Que não, É. que tem gente que não pôde ir. Tem quantos núcleos no Brasil aproximadamente ativos? Deve ter uns 30 ou mais. sim. 30 pra cima. Uhum. Eu Certo. vou pro 30 pra cima. Porque tem alguns que não são jurisdicionados ainda, que estão em fundação e pra fundar tem que ter as pessoas, mas tem. Mas a gente joga pra cima. Cada estado tem um, né? Praticamente. É, Praticamente todos. sim. A PJ é muito forte lá no Nordeste, Certo. né? No Nordeste é Que é bem onde ativo. acontece, né? os Isso. eventos. O Congresso Nordestino APJista, que o Carlos falou no começo, o CONAPJ, acontece lá, porque lá tá basicamente a nossa organização, né? Vários núcleos. E outro adendo também que a gente esqueceu de falar na estrutura da APJ é sobre os nossos preceptores. A gente falou de conciliato, a gente falou de APJista e a gente não falou dos nossos preceptores. Né? O preceptor é um papel muito importante dentro da PJ. A gente tem os maçons e as esposas, ou no caso, que é a minha mãe, ela é preceptora Fraternos. também. Pode ser fraterno Pode. ou não. Ou ela Fraterno. pode ser isso, ela pode ser indicada pela preceptoria. Eu sei que a gente tá com um tempinho curto, mas eu queria realmente que a Lilian falasse sobre um dos maiores preceptores que o Honra e Tradição tem, que é o pai dela, o tio Soares. Não, por favor. Que Pode você falar, quer que eu pode fale falar. sobre ele? Não é a história do É, tio tem o- Soares, seu pai, essa história dele na PJ, como todo mundo na última sessão falou do seu pai. Ele Tem fundou a gente. PJ praticamente. Só, Praticamente. só pra ilustrar aqui, a estrutura, é porque eu piro muito nessas coisas de estrutura, assim. A estrutura da PJ, então, nós temos a Ductor, Uhum. no seu caso, né, comandando o núcleo. núcleo. Ok, tem a estrutura dos oficiais. Aí nós temos os conciliators, certo? Aham. Que é a maioridade, Aham. né, de vocês. E nós temos os Os preceptores. Pode ser. Tem número, não. Não. Na verdade, todo núcleo deveria ter um presidente do núcleo, que é o maçom que tá lá na ata de fundação. Que no nosso caso seria o pai da Lilian. É o que eu tô falando. Conta Ele- a história da nossa ata de fundação. Pra O que você sempre, achou? no caso, ele é. É mesmo, vocês Isso, podem contar. quem fundou o núcleo, né? A gente, inclusive, eu quero que ela conte essa história, porque quem achou foi ela. A gente tava no GOB esses dias, Uhum. né? No GOB, que fica aqui em Brasília, a sede do GOB No é aqui Grande em Oriente do Brasília, no Brasil, Grande Oriente do uhum. Brasil. Sim. E a gente tava mexendo no armário da PJ e a Lilian achou nossa ata de fundação. Muito legal. Acreditem ou não, eu sou bem curiosa. Mas enfim, Onde é que tava? tava lá No no armário. Bob, tem uma salinha e tem armário da Frafem, tem o armário da PJ. Uhum. E aí, beleza, a gente foi lá buscar alguns materiais que a gente precisava pra iniciação. E aí a Jennifer caçou os material dela e foi falar com a mulher. Aí eu, quietinha lá, sentei no chão e fui abrir a papelada, porque eu gosto de ler. Aí eu achei uma ata de 2007, se eu não me engano. Foi 2007? 2007. Que era do núcleo União e Silêncio ainda. E meu pai, naquela época, ele já era preceptor. E Então, vocês pensam. É. tempo. Mas sua irmã já era admitida? já sim. 2007? Já era. Era assim. Uhum. E É. o nome do pai dela lá, na É. ata de fundação da Como União. presidente, se eu não me engano, né? Como Uhum. presidente da Então seu pai PJ. tem história pra contar aí da Sim. PJ, né? Bastante. Imagina, daqui a pouco vem ele Eu e. O tio O Amanda e Amanda o e o Soares. Soares, é. Exato. Nossa, não, Aí episódio vocês legal. gravam 3 horas. Nossa, Não, dá pra gente. gente marcar. A gente um gravou dia um, pra só pra gravar. vocês terem ideia, a gente gravou um de 6 horas.
Se me deixasse, Colocar, eu mandar, falei, Jane, eu Não é falei só pra Lili no físico. carro. Eu falei pra Lili no carro. Eu falei, cara, se o Solon e o Carlos me der corda, daqui a pouco vai. Então, boa noite, família Devolei. A gente tá encerrando aqui o podcast. Não, mas se vocês quiserem, a gente pode marcar, não tem problema nenhum. É. Gente, marca, porque assim, eu acho muito bacana, inclusive, essas interações que eu tava falando, que foi até um pensamento que eu e o meu querido Carlos, a gente teve igual, que eu tava dando uma ideia pra ele, que ele já tinha tido a ideia. Sim. Né? Ele falou assim, que bacana que ele... A gente já tinha. Quando nós estruturamos o podcast, nós baseamos na nossa ordem, Sim. né? Principalmente. Primeiro. Aí tá. A gente pensou, bom, mas é um canal para as paramaçônicas também. Até então não tinha o podcast do Godef, né? Vai ter agora. A gente Exato. criou a ideia desse podcast em janeiro, fevereiro. Foi em fevereiro. Acho que foi em fevereiro. Foi A gente fevereiro. começou a gravar em desse abril, ano. mais ou menos. Exato. Só desde abril Eu gravando. lembro quando você falou, eu falei, caramba, imagina eu falando lá. Aí a gente pensou, pô, por que não levar também outras paramaçônicas? Uhum. Aí a gente estruturou, tem tem bonitinhos episódios, aí vocês estão dando ideias de mais episódios, né? Agora que a Sempre. gente vê que tem a possibilidade de trazer o fundador da PJ aqui. Não. Vocês querem uma ideia também, E do núcleo seria também, né? muito interessante vocês, me jogando ideias, fazerem uma mesa redonda das paramaçônicas. Vocês trazem. Então, a gente queria fazer hoje. Só que a gente não vai fazer porque vocês têm compromisso. É verdade. Esse é o A problema. gente tem Mas- mesmo, a gente tem que estar lá 9h30. É porque 7h30. 9h30. 9? 9h30. vocês têm que estar lá 9h30. 9h30. Qual das Então dá lojas? Dá tempo. Na então. Amarão. Dá Dá- tempo? Se vocês quiserem, Então- eu boto o paramento aqui, só que eu vou gravar o segundo de paramento. Então tá, Tá. vamos lá. Vamos partir para as considerações finais. Você tem. Considerações? Ou fala. Eu Que Tem. quer que eu monopolizei fale? o podcast. Fala das histórias, você não quer falar? tímida. Fala eu e você e eu. Nós, together. Não, só falar alguma coisa legal. Onde é que eu acho falar vocês, com Instagram, como é que é algum, admin? Sim, quiser, onde é que isso os é bacana. critérios, essas coisas Isso assim. é pra entrar. bacana. Eu vou deixar a Lilia falar os critérios, eu só complemento. Tá certo. Bom, o Instagram da PJ é a PJ Brasília, né? Os critérios para entrarem na PJ é menino ou menina de 7 a 21 anos. Certo. E Não precisa ter parentesco Não, com não. maçom. Acreditar num ser superior. Isso, Sim. acreditar no ser superior Patriota. também. É. E se a senhora não é patriota, ela aprende, com Aprende certeza. lá na É. marra. Na Semana da Legal. Pátria, eu perdi a conta de quantas vezes que eu cantei o hino, porque foi primeiro. Eu fui em 6 cerimônias da maçonaria na Semana da Independência. Caramba. E, pois é, e eu falei assim: vocês do meu núcleo estão achando que vocês vão escapar, eu conto a história toda pra vocês. Vocês vão saber sim. Tô acompanhando lá no Instagram. Mas Pois é é. legal. Se a pessoa quiser ser admitida, onde é que acha vocês? No Instagram mesmo? Isso, no É. Instagram. Entre em Lá a contato gente pelo tem. Instagram. Isso, a gente tem nosso Linktree na nossa tá. bio, que é também É, um tem o mecanismo muito número. bacana. Tem o número, tem a página do GOB, né? Escrito sobre o que é a PJ mais detalhadamente. Lá tem escrito como fundar o núcleo para as lojas maçônicas que tiverem interesse realmente. E uma curiosidade muito bacana, já que vocês gostam de curiosidades, adoro trazer. Toda loja maçônica que fundar o núcleo APJista ganha o certificado de loja guardiã da pátria Ah, legal. pelo GOB. Então, é assim, são jovens entre 7 e 21 anos, não precisa ter parentesco com maçom, né? Ele precisa ser só um jovem que tá buscando ali ser uma pessoa melhor, porque eu acho que toda paramaçônica é uma pessoa que quer pra crescer, né? E, querendo ou não, a gente tem esse crescimento pessoal dentro das paramaçônicas. É isso. Legal. Então, caminhando aqui pro encerramento, né? Ao som de uma bateria de escola de samba. Bateria ótima. Tem o Tomara link- que não pegue, tem o porque, link. meu Deus do céu. Obrigado por assistir esse episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, @DemoleiAluminiDF no Instagram, no TikTok. E também o Instagram aqui do nosso podcast, né? @A Voz do Sênior. Também a Voz do Sênior no Instagram. Caso você esteja vendo algum corte, né? Alguma coisa do tipo. Obrigado por ter assistido e... No TikTok e Finalizei. no YouTube também. é TikTok e YouTube também. Exato.
Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou e acompanha os próximos episódios. Muito obrigado. Valeu. Valeu.